Boa tarde, galera da Sofia. Eu sou professor de português, Clécio Luiz Oliveira. A gente vai falar um pouquinho sobre comunicação e o que vem a ser comunicação. Comunicação é muito mais do que somente informar alguém a respeito de algo. Isso de transmitir a informação não equivale à comunicação. A comunicação prevê o retorno dessa mensagem, ou seja, aquele que ouve, aquele que recebe a mensagem está pronto também para responder a ela. E para falar sobre comunicação é necessário que a gente conheça 6 elementos fundamentais da comunicação. O primeiro deles, o primeiro elemento da comunicação é o emissor. O emissor é aquele responsável por enviar a mensagem. É aquele que fala, é aquele que escreve, é aquele que diz, é aquele que se manifesta de alguma forma, seja por meio de sinais, como eu já havia dito, seja por meio de palavras, seja por meio de um gesto conhecido. E é importante dizer que esse emissor, ele terá consciência sim de que o receptor também conhece toda forma de manifestação que ele deseja então se colocar para esse receptor. O receptor é o segundo grande elemento que nós devemos analisar, é aquele que conhece a forma como esse emissor fala, o código que ele fala, a mensagem, toda essa estrutura, porque não seria de interesse do emissor que o seu receptor não conseguisse compreender aquilo que ele deseja manifestar, enviar, dizer, de alguma forma conscientizar, ou seja, o contato, a comunicação, se dá entre dois seres, o emissor e o receptor, sendo o receptor o responsável por compreender uma estrutura, uma mensagem que é codificada. E por falar em código, é justamente código, esse conjunto de elementos, o nosso terceiro elemento da comunicação, esse conjunto de dizeres previamente constituído, se pautado por meio de uma convenção, digamos assim. Por exemplo, o sinal verde. O sinal verde todo mundo sabe que é siga e, obviamente, é um código previamente definido. A língua portuguesa também é um código e esse código que é dito, que é utilizado quando se envia uma mensagem para o emissor, deve então o receptor obrigatoriamente conhecer esse código, senão não haverá a comunicação. A grande importância desse terceiro grande elemento da comunicação é justamente isso. Tanto o emissor quanto o receptor devem conhecer o código do qual foi estabelecido para aquela comunicação. As cores, as placas de trânsito são também códigos previamente definidos, que não somente o emissor conhece, mas também o receptor. O receptor, no caso do trânsito, é o motorista, então ele toma conhecimento desse código para que ele possa respeitar todas aquelas informações que ele é colocado diante. Obviamente, existem outros tipos de código. As línguas naturais são os grandes códigos que circulam em todo o planeta. A língua portuguesa, a língua francesa, a alemã. Eu não poderia, por exemplo, falar um receptor em uma língua estrangeira da qual ele não conhece, pois dessa forma não aconteceria o processo chamado de decodificação, que é justamente essa interpretação, essa justamente maneira de se compreender aquele conjunto de elementos que foram previamente estabelecidos por esse emissor. Se eu falo em língua portuguesa para você, obviamente, é porque você conhece a língua portuguesa e consegue me compreender. Se eu passo a falar em outro idioma, caso você não conheça esse idioma, a comunicação não vai se estabelecer, porque você não conhecerá o código e não conseguirá decifrar esse código. E por falar código, e por falar desse código, esse código do qual é escolhido para a comunicação, ele vai constituir a mensagem. O que seria essa mensagem? A mensagem é justamente o assunto que vamos tratar. A mensagem, então, ela pode ser codificada para você uma forma de vídeo, como nesse caso, uma aula de língua portuguesa na Sofia. Pode ser também um código não por videoaula, que é um gênero audiovisual, mas você pode ter essa aula, por exemplo, por escrito, lendo um livro, lendo uma gramática, estudando por meio de um caderno do seu colega que ficou na sua casa, está emprestado, não sei. Pode ser também essa mesma aula por meio somente do áudio. Existem várias formas que esse assunto pode ser tratado permeado por diversos códigos aí. No caso, essa mensagem, que é o grande assunto, que é o tema central, é a língua portuguesa. A gente poderia, por exemplo, falar de uma mensagem, de um assunto que poderia ser uma conversa cotidiana, poderia ser uma receita, no caso culinária, obviamente, para não falar de pleonasmo que eu fiz agora, poderia ser uma receita, por exemplo. Então nós enviamos uma mensagem para falar de uma receita de bolo, a respeito de um filme que estreou no cinema. Mensagem se refere exatamente ao assunto que é tratado no processo de comunicação entre o emissor, o receptor que recebe essa mensagem,
obviamente, codificada e tem que decodificá-la, obviamente, compreendê-la, para que depois possa haver o feedback, o retorno a essa mensagem. Obviamente, o receptor passa a ser o emissor e o emissor passa a ser o receptor dessa mensagem. Por falar de mensagem, é necessário a gente destacar o quinto elemento da comunicação. Esse quinto elemento é o canal. O canal a gente vai imaginar como se fosse um meio físico, como se fosse um canudo. É por onde essa mensagem vai circular. É literalmente aonde essa mensagem vai passar para chegar até o receptor. Essa mensagem, obviamente, tem que ir por um lugar, seja ela escrita à mão, seja ela digitada, seja ela por meio de um sinal, de um gesto, seja ela pelo som da minha voz, seja ela, por exemplo, pela imagem desse vídeo que você assiste, seja pelas animações que você já viu, muitas delas aqui na Zofia, elas são importantes sim, são importantes porque constituem, obviamente, a mensagem e circulam por esse grande meio que é o canal. Esse canal a gente pode, inclusive, defini-lo como um meio por onde a mensagem vai circular. E por falar em meio, é necessário agora a gente falar do último elemento da comunicação, que é o referente, também chamado de contexto. Referente ao contexto é o assunto que nós vamos tratar em uma determinada comunicação. Se a mensagem informa, é necessário saber sobre o que ela informa. E o que ela informa, obviamente, é o assunto, é o tema, esse assunto geral. Se é uma conversa cotidiana, se é, por exemplo, uma aula de língua portuguesa, então o referente ao contexto que estamos inseridos agora é uma aula de língua portuguesa. Então, contexto ou referente é aquilo que engloba os 6 elementos da comunicação. É importante ressaltar que não existe uma ordem nesses elementos, qual o primeiro, o segundo. Fazemos isso só de uma forma didática para que você consiga compreender, e também adequar os seus estudos da melhor forma. Diante de todos esses elementos da comunicação, eu quero concluir para falar sobre algo que não se constitui como elemento da comunicação, mas aparece para atrapalhar a comunicação. A gente chama de ruído. Mas afinal, o que é ruído? É só um barulho, um estrondo que aparece para interromper a nossa aula? Não, ruído é qualquer interferência que venha atrapalhar a comunicação. Por exemplo, quando estamos numa conversa telefônica e de repente a ligação, por um mau funcionamento da rede telefônica, venha interromper por alguns segundos. Imediatamente o receptor pergunta a esse emissor: o que você falou mesmo? Você pode repetir? Houve um corte na ligação. A gente chama isso de ruído. Mesmo a ausência de som é chamado de ruído por se tratar de uma interferência na comunicação entre o emissor e o receptor. Se você gostou dessa aula, acesse nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e até a próxima aula de língua portuguesa, pessoal. Um abraço!